tensão, deformação específica, vimos que há gráficos desta natureza, que há gráficos que têm esse formato e assim por diante. Foi isso que nós estudamos. E vimos que nos diagramas tensão-deformação, sigma é definido no trecho linear, a equação da reta, módulo de elasticidade vezes epsilon. Relembrando que epsilon é a deformação específica, delta L sobre L. Né? Metro por metro, milímetro por milímetro e assim por diante. Desta forma, já vamos poder brincar um pouquinho associando a questão da tensão e da deformação. Vamos usar alguns exemplos para ilustrar o que nós estamos falando. Eu devo ter passado para vocês um exemplo típico de um cabo submetido a uma força. Passei isso para vocês, né? Não exatamente. Esse não. Isso é uma força que vai deformar o cabo. Só se no começo. Sim, no começo sim. Isso aí. Isso aí. Então, só relembrando, nós tínhamos aqui comprimento L. Né? Ao se deformar, esta barra passa a assumir, se eu tenho aqui o ponto A e eu tenho aqui um ponto B, ele passa a assumir uma posição B', isto é o nosso delta L. E nós comentávamos com vocês que delta L sobre L, que é igual a epsilon, mas epsilon é igual a sigma sobre módulo de elasticidade. Certo? Acontece que sigma é o esforço normal sobre a área da seção transversal. Então, N sobre A. Por fim, L passa multiplicando lá e a deformação sofrida por um elemento estrutural submetido a um esforço normal, esforço axial, resume-se a NL sobre EA. Ok? Bom, aí surgem alguns exemplos bem interessantes. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre questões de hiperestaticidade. Via de regra, nós estudamos lá na isostática as equações de equilíbrio. Então, isostaticidade é quando eu tenho a solução, e quando eu falo solução estrutural, eu estou falando na determinação de reações valendo-se das equações de equilíbrio. Certo? Então, uma estrutura é dita isostática quando eu tenho um número de equações lá da isostática, né? Falando isostática no estado plano, eu tenho f de x igual a zero, f de y igual a zero, e somatório de momentos em torno de um ponto P qualquer igual a zero. Esta é uma estrutura isostática. Na estrutura
estrutura hiperestática, eu tenho uma ou mais reações acima do número de equações. Ok? Exemplo de estrutura isostática. Uma viga biapoiada. Com um estado de carregamento qualquer. Vínculo de segundo gênero, aqui no ponto A, vimos isso na nossa primeira aula. O vínculo de segundo gênero é aquele que admite duas reações ortogonais. É isso? Então eu teria aqui nesse ponto um RAY e um RAX. Aqui somente uma reação RBY. Três incógnitas. E eu tenho três equações. Ok? Então, um sistema, falando agora matematicamente, um sistema determinado. Né? Reação no ponto A, segundo a direção X. Reação no ponto A, segundo a direção Y. Tá? Então, essa é uma estrutura isostática. Tá? Uma estrutura passa a ser hiperestática quando, logo a seguir, eu tenho um apoio a mais. Não importando o estado de carregamento, observemos aqui, vínculo de segundo gênero em A, certo? Vínculo de primeiro gênero em B, vínculo de primeiro gênero em C. Quais são as possíveis reações? Em A eu terei RAY e RAX. Em B, RBY, vínculo de primeiro gênero, admite apenas uma reação normal à superfície de aplicação. Em C, RCY. Quantas incógnitas eu tenho que calcular? Quatro incógnitas para apenas três equações de equilíbrio. Oi? Uma perguntinha. Pois não. Por que no ponto A nós temos duas equações e no ponto C uma? Vínculo de primeiro Ah, gênero. eu não tinha prestado atenção. Vínculo de primeiro Desculpa. gênero. já. Não, importante. Agora vi. Participe em qualquer momento. Isso serve para a gente dirimir dúvidas. Não tem problema. Tá? Essa é uma chamada viga contínua. Tá? É a viga que comumente está presente nos edifícios de modo geral. Tá? Viga contínua é uma estrutura hiperestática. Embora as estruturas hiperestáticas exigem um arcabouço físico e matemático um pouco mais apurado, elas na prática sempre têm uma reserva de resistência. Uma estrutura isostática, vejam bem, se sofrer qualquer abalo em um apoio, a estrutura está por inteiro abalada. Se uma estrutura hiperestática sofrer um abalo
em um dos apoios, ela vai fazer com que toda a viga entre em ação e tenha uma certa reserva de resistência. Não quer dizer que ela vai resistir, mas ela vai começar a avisar que tem algum problema. Como uma viga contínua avisa? Começa a aparecer uma rachadura numa parede, uma coisa assim. Abre o olho porque ela está avisando que está se deformando em algum ponto, o que não deve acontecer. Tá? Já uma via apoiada, se acontecer um problema, pode inclusive cair. Tá? Essas diferenças se notam nos pórticos. Eu devo ter citado isso na aula anterior, né? Não citei isso para vocês? Sim. Ó, quando eu tenho aqui apenas vigas apoiadas, né? Eu estava exatamente brincando com essa mesma, dizendo que era uma rótula. Era isso? Olha só. Se eu tiver uma estrutura como essa, observem que as vigas estão simplesmente rotuladas. O esquema estrutural disso seria algo assim: rótula, 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 idem. Ok? Então tudo aqui é rotulado. Observe como essa estrutura ela tem instabilidade segundo este plano. Tá? Ela tem que estar muito bem engastada aqui embaixo para que ela não tombe para o lado. Certo? As estruturas não deveriam ter esse comportamento, mas via de regra elas adquirem estabilidade transversal por conta da alvenaria, por conta dos painéis de vedação que acabam travando este movimento transversal. Tá? Não deveria ser assim. Deveria ser autoportante sem contar com o painel de vedação. O painel de vedação não deveria ter função estrutural. Agora observe a diferença quando eu tenho uma estrutura moldada in loco, ou seja, tudo interligado formando um pórtico. Aqui uma peça perfeitamente engastada na outra. Há uma rigidez conferida a cada nó que não permite que ela fique se deslocando segundo a transversão. Tá? Só para citar para vocês diferenças de interligações, né? Eu chamo muita atenção porque as estruturas pré-moldadas requerem muito cuidado, principalmente para aquele que está projetando uma estrutura pré-moldada, para aquele que está fabricando, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Isso aqui é um erro fatal. A pessoa faz um pórtico desses e não dá atenção, tem que estar muito bem engastado. Como é que se faz esse engastamento? Via de regra, com uma fundação com grande massa. Essa parte, o bloco de fundação. Castiçal. Castiçal tem que ser muito bem cuidado, porque nem sempre esse castiçal confere esse engastamento com o solo. Tá? Ele está falando de que castiçal é uma estrutura pré-moldada, que é instalada, depois vem o pilar colocado no castiçal e se faz o grauteamento, né? Se coloca um material que não deveria ser uma argamassa comum, deveria ser um grout mesmo. Né? Mas isso é assunto do futuro. Isso é perigoso. Outra maneira de tornar isso aqui estável é criar uma viga na base, esta sim perfeitamente engastada. Ela evita essa tendência de tombamento. Tá? Em Erechim aconteceu um caso assim, estavam montando e não sei porquê, uma empresa lá esqueceram de fazer este vigamento, não estavam terminando de montar, a estrutura fez exatamente isso aqui. Deu uma parada. Essa parada é tempo suficiente para baixar uma equipe e colocar cabos e gravar isso. Depois, macaquearam a estrutura de volta e fizeram uma grande viga unida embaixo. Muito bem. Vamos brincar um pouquinho então na aula de hoje com aquilo que nos é muito prazeroso, né?
Tensão versus deformação. Por que isso? Vários motivos. Primeiro, para nós entendermos que todo elemento estrutural se deforma enquanto vai sair de uma casa. Tem um. Segundo lugar, vamos dar um início de encaminhamento para a solução de estruturas hiperestáticas. Quando eu falei que tinha 4 incógnitas e 3 equações, nós vamos buscar uma outra equação da compatibilidade de deformação. De que maneira a estrutura vai se deformar, surge uma nova equação. Só vamos focar. Esta estrutura supersimplória, ao ser submetida a este estado de carregamento, vai assumir uma posição deformada, posição esta que eu vou exageradamente representar aqui como sendo isso. Então o ponto A passou aqui para o ponto A'. Claro que eu estou sempre trabalhando no campo das pequenas deformações, tá? A pergunta é: quanto vale este segmento A'? A sentimento, nós percebemos que esta peça número 2 está sendo tracionada, né? Nesta carga, estou tracionando aquele braço. O elemento 1, por sua vez, está comprimido. Ok? Então, se nós utilizarmos aqui, ó, o estudo do equilíbrio do nó A, o que nós teremos?
50.000. Se a barra está tracionada, o nó está tracionado. Então aqui eu tenho, e eu sei que este já é o esforço normal, né? Que é o nosso N2. E aqui eu tenho, comprimindo o nó, N1. Professor, explica de novo qual que é o N2 e Assim, ó. aprender. N2. Com esse estado de carregamento, esta barra aqui está submetida a um esforço de tração. Enquanto eu traciono a barra, por sua vez, segura o nó, a barra traciona o nó. Ação e reação. Então, o equilíbrio do ponto chamado nó tem que aparecer um vetor saindo do nó, representando tração. Certo? E tem exatamente a mesma direção dessa barra. Tá? Por sua vez, este ponto, pelo estado de carregamento, comprime a barra 1. Tá? Aquele braço está como que escorando, né? Eu puxo para baixo, ele escora contra uma parede, enfim, está comprimido. Se a barra está comprimida, o nó adjacente a ela também está comprimido. Por isso que o vetor chega para o nó. Tá? Agora eu quero saber o estado de deslocamento que vai acontecer. Olha só. Este ponto tem a tendência de, entre aspas, né, esticar-se segundo essa direção. Tá? A barra vai esticar. Imagine que fosse um elástico, né? Carreguei aqui, aquele elástico vai deformar. Então, isso vai se dar dessa forma. Um vetor deslocamento chamado ΔL2. Certo? O que vai acontecer, por sua vez, em relação ao horizontal no ponto A? Vai transladar-se para a esquerda, né? Compressão, sendo comprimido. Nós vamos representar isso com um outro vetor, ΔL1. Eu coloquei ΔL, o A, a linha aqui, genericamente, porque eu não tinha ainda a análise da direção disso. Mas observe que a resultante desses dois vetores, né, pelo paralelogramo, vemos que a resultante é ligeiramente inclinada. Tá? Como não poderia deixar de ser. Ele está indo para lá, mas está indo para lá também. Tá? Então não quer dizer que seja vertical. Este vetor de deslocamento é o nosso A linha. Como se calcula cada ΔL? Esforço normal vezes o comprimento da barra sobre o módulo de elasticidade sobre a área. Tá? A velha equação que vimos há pouco, N vezes L sobre EA. O que esse ΔL está pedindo que eu saiba aqui? Ó, preciso saber o esforço normal ou axial naquela barra. Preciso saber o comprimento. Preciso saber o módulo da elasticidade e a área de seção transversal. Então, como sou um cara bondoso, dei para vocês aqui o E e o A. O N tem que ser calculado. O L, não necessariamente. Um tem, o outro não tem. Certo? Aqui das equações de equilíbrio nós resolvemos tudo. Né? É isso? Que ângulo é esse? Ângulo alfa. Como é que eu tiro esse ângulo alfa da estrutura? Trigonometria, né? Então, tangente de alfa é igual a 3 sobre 4, que dá 0,75. Calculadora, função inversa. 3 dividido por 4 vezes a inversa, né? Isso, é 0,75 mesmo.
cima, né? Tens dedo número 1? Não? Comecei agora. Shift tangente, Não né? conseguiste no anterior? 36 graus. Agora vem, né? Foi até que deu lá, professor? 17,89, isso? Será? Tem um negócio que fala sobre as aterro. 17 graus, 89? Formas de. Depois eu Quantos graus? 17,89, isso? Tua calculadora está no modo 10? 75. Eu não fiz a calculadora, eu tinha assim. É 35. Não, eu fiz assim, ó. Eu fiz a 36,36. função inversa da tangente, primeiro foi 3,4. Isso é 17. Ele está errado. Vamos trabalhar arredondando? Focado, professor? focado. Vamos trabalhar arredondando? É isso? Até a segunda casa, né? 37, então? 37 graus? Ah, quase 36? Não, até a segunda casa. 36,86. 36,86. Pessoal, Tá, mas 3 igual. acho que dá igual aos filhos tangente. Tu usa parênteses lá no 3 dividido por 4. Tangente igual. Está fazendo a função inversa de 3 e depois dividido por 4. É aqui a operação. É um estudo mais além que nós temos que ter, professor. Não, isso é básico. 36,86 graus. Ó, utilize muita lógica. Se tu tem uma proporção de 3 para 4, é quase 1 para 1. Não pode dar 17 graus, né? É louco? Sim, ela está mais perto da unidade do que 17 graus. Muito bem. Vou deixar para vocês calcular N1 e N2 aqui, tá? Tentem equacionar para não ficar colando quadro. Isso aí é física 1 e isostática básica, você tem que saber. 5 minutos. Aí eu acho que eu vou mais claro para o professor.